Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa meditação desse Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Desde já, eu peço ao bom Deus que visite o seu coração, que esse dia seja mesmo um dia de presença do Senhor em sua vida. Presença que te conduz à ressurreição e à Páscoa. Senhor Jesus, iniciamos a Semana Santa acompanhando-te com ramos humildes e um desejo sincero de conversão. Entra em nossa cidade interior e faz do nosso coração uma casa aberta à tua passagem. Que nosso louvor não se limite a um momento festivo, mas se torne seguimento até a cruz e caridade concreta com os pequenos. Espírito Santo, acompanha-nos para entrar com recolhimento no mistério desses dias santos. Abre o nosso coração para escutar com atenção, obedecer à tua palavra com amor e servir com alegria a todos, seguindo os passos de Cristo que se entrega por nós. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 11 a 54. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões de que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram em sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho
e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu, que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus. Que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões, que foram crucificados com Jesus, o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos ouvintes, eis-nos no coração da paixão de Jesus, no coração da paixão de Deus. Jesus é levado diante de Pilatos, governador civil, depois de ter sido condenado pelo poder religioso. Jesus é totalmente rejeitado. As acusações surgem. Entre elas, a mais grave é a que a multidão lança a Jesus quando ele já está crucificado. Tu, que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Com efeito, Jesus tinha dito: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Sem dúvida, esse anúncio nos deixou confusos. Destruir o templo, seu orgulho nacional. Mas nós sabemos, ao falar do templo, Jesus estava falando do seu corpo e, portanto, também de nossos corpos. O corpo como templo
no qual Deus se manifesta em pessoa, é o corpo de Cristo. O corpo como lugar onde Deus se dá é o nosso próprio corpo. Jesus dissera à samaritana que Deus não estava ligado a tal ou tal templo, mas ao corpo de Jesus e ao nosso. Isso para vir existencialmente ao nosso encontro naquele que é o centro de nosso corpo, ou poderíamos chamar de templo, o nosso coração, ou como poderíamos também chamar, o nosso espírito. Em nosso Evangelho, o mínimo que podemos dizer é que todos os corações, todos os templos estão fechados, exceto o de Jesus. Ao longo de seus escritos, São João da Cruz descreve muitas vezes nosso ser como sendo um templo. Por exemplo, na subida do Monte Carmelo, onde sublinha que o desapego propicia a pureza da alma e do corpo e proporciona uma conveniência angélica com Deus e faz da alma e do corpo o templo do Espírito Santo. É no canto da Chama Viva de Amor e seu comentário que ele utiliza mais a temática do templo, embora de modo muito simbólico e alegórico também. Trata-se principalmente da primeira estrofe, onde ele diz assim: ó chama viva de amor que eternamente feres, de minha alma o centro mais profundo, pois já não és esquiva, acaba já se queres, rompe a tela desse doce encontro. A chama, que é o Espírito Santo, deve realizar uma última investida à alma, a mais profunda de todas aquelas que ela viveu anteriormente, para que finalmente o Espírito Santo rompa sua vida mortal por um assalto cheio de doçura e termine, assim, de introduzi-la na posse do que cada um desses assaltos parece dever conferir-lhe, a saber, a glorificação inteira e perfeita. Trata-se da célebre morte de amor. O primeiro a morrer de amor é, logicamente, meus irmãos, o próprio Jesus. Como destacaram os doutores e padres da Igreja, Jesus que dorme na morte da cruz é um novo Adão. No Gênesis, o texto grego que descreve o adormecimento de Adão é êxtasis. Jesus morre, adormece em um êxtase de amor. Em seu canto, João pede que essa morte estática de amor seja provocada pelo fato de que seja rompida uma tela. Se prolongamos a simbologia do Templo de Jerusalém, deve-se recordar que entre a parte mais central do templo, ou seja, o Santo dos Santos, reservado apenas ao sumo sacerdote, e aquela que antecede imediatamente o Santo, reservado apenas aos sacerdotes, se achava uma cortina de pano. É essa cortina que se rasga quando Jesus morre na cruz. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Os túmulos se abriram. Morrendo de amor na cruz, Jesus rompe o último centro de seu coração, que seria o centro do templo, para dar a nós, para nos fazer entrar nesse Santo dos Santos, para nos dar todo o perdão do Pai, ou seja, o Espírito Santo. Jesus é o templo, é também o sumo sacerdote que dá o perdão divino. Para muitos, os túmulos, os corações, se abrem e se fecham irremediavelmente. A ferida visível de Jesus, transpassado pela lança, nos revela a ferida infinita do coração de Deus.
Nesta quaresma, meus irmãos, João da Cruz nos convida a abrir nosso coração, a rasgar nosso coração, não nossas vestes, como dizem os profetas. Para João, a nossa tela, ou seja, o nosso coração, é espessa demais. No templo, diante da cortina, havia o candelabro de 7 braços. No canto de João da Cruz, ele simboliza o Espírito Santo, que projeta suas sombras luminosas sobre a tela da cortina. Ele escreve o seguinte: para compreender essas projeções da sombra de Deus, essa irradiação de luz, notemos que todo objeto produz uma sombra proporcional à sua espessura. Se o objeto é espesso, produzirá uma sombra opaca. Se o objeto for fino e leve, produzirá uma sombra luminosa e leve. Em uma palavra, a partir do Santo dos Santos, do coração rasgado de Jesus, o fogo do Espírito Santo brota e ilumina, na sombra da fé, o fundo do nosso próprio coração, que é o Santo dos Santos. No entanto, se nossa tela for demasiado espessa, ou seja, se nosso coração for fechado demais, será necessário queimá-la, purificá-la. Foi o que Jesus fez na cruz. Cabe a nós acolhê-lo. Para João, o modelo dessa acolhida é Maria. Daí vem que o favor insigne concedido à Virgem Maria de conceber o Filho de Deus foi chamada pelo anjo Gabriel uma irradiação do Espírito Santo, quando ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Maria, meus irmãos, é a tela imaculada. Mas em nós, essa tela é o obstáculo que se opõe ao grande negócio de que se trata. Como diria São João da Cruz. Essa tela demasiado resistente é tripla. Ela é, em primeiro lugar, temporal. São os nossos apegos mundanos. Depois, são as inclinações de nossa natureza egocentrada. Uma vez realizadas a purificação das 2 primeiras partes espessas, resta ainda a terceira. É a união da alma e do corpo, da qual São Paulo dizia: sabemos que nossa morada terrestre será destruída, mas temos outra morada que Deus preparou para nós nos céus. Em resumo, uma vez concluída a purificação, nossa morte, como a de Jesus e de Maria, será uma morte de amor fecundo. Aqueles que estão ao pé da cruz e escarnecem de Jesus estão justamente encerrados nessas 3 espessuras. Eles tinham esperado do Messias uma salvação mundana, uma dominação política de maneira totalmente egocentrada. Mais que morrer a si mesmos, a última tela do encontro com Deus, eles zombam daquele que morre de amor para reconciliá-los com aquele que quer ser sua morada nos céus, sendo essa morada o verdadeiro templo, reconstruído em 3 dias pela ressurreição. É preciso, portanto, que a tripla espessura da tela do nosso coração seja purificada, queimada pelo trido pascal, para tornar-se fina e leve. João compara a dureza de nosso coração a uma barra de madeira. No poema da Chama e seu comentário, ele descreve essa purificação. O mesmo Deus que quer penetrar na alma pela união e transformação de amor,
começa por assaltá-la e purificá-la pela luz e o calor de sua divina chama. Assim como o fogo que se apodera da madeira é o mesmo que o dispõe à sua ação. E no comentário da Noite Escura ele esclarece: o fogo material, quando investe sobre a madeira, começa a fazê-la verter a água que ela contém em si. Em seguida, torna negra, desagradável de se ver, e expulsa tudo que é contrário ao fogo. A mesma coisa acontece com esse fogo de amor. Antes de unir-se a essa alma e transformá-la em si, ele põe para fora aquilo que tem de feio. No texto, meus irmãos, João nos indica que o fogo da misericórdia, o candelabro de 7 braços, que brota do coração do templo, que nós identificamos aqui como coração de Cristo, quer penetrar nosso próprio templo, nosso próprio coração, e para isso queima nossas resistências à misericórdia. Com efeito, a madeira da barra, da qual nos fala João, faz alusão à palavra de Jesus sobre a barra que está em nosso olho, o olho de nossa consciência, centro do templo. A misericórdia para com Jesus crucificado, a misericórdia para com os outros é dom do Espírito Santo. Esse dom que suscita resistências em nós, no olho de nossa consciência, e, portanto, necessárias purificações. É a esse Espírito que resistem aqueles que estão aos pés da cruz em nosso Evangelho. Por isso mesmo, recusam a misericórdia que salva. Em contrapartida, se nos abrirmos a esse fogo purificador, este vai iluminar nossa consciência. Com efeito, as coisas más que a divina purificação expulsa estavam tão bem fixadas, enraizadas na alma, que ela não as via, ignorava todo o mal que estava nela. Agora, para rejeitá-lo e destruí-lo, o mal, colocam-no sobre os olhos da consciência. Não é o pecador que é rejeitado, mas o pecado. A partir de então, uma vez que o templo da consciência está inteiramente aberto à misericordiosa chama, será no centro do templo interior que acontecerá essa festa do Espírito Santo, tanto mais deliciosa quanto mais interior. Maior é a pureza, mais abundantemente, mais frequentemente Deus se comunica. O que significa dizer que a Santíssima Trindade ilumina a inteligência com a sabedoria do Filho encarnado. Ela acumula de delícias sua vontade no Espírito. Finalmente, o Pai o envolve poderosamente em seu abraço e no abismo de sua doçura. Essa festa do Espírito Santo é a festa do grande perdão concedido pelo sumo sacerdote Jesus, no templo de seu corpo e no nosso. De fato, o véu da cortina do santuário se dividiu em 2, e os rochedos se fenderam. Doravante, toda a humanidade pode passar, com o sumo sacerdote, para além da cortina, ao Santo dos Santos. Os rochedos se fenderam. A dureza de nosso coração de pedra se fende diante da morte de amor de Jesus. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. À luz desse Evangelho, meus irmãos, e do ensinamento sanjoanista, podemos descobrir o quanto o pecado macula o templo que somos nós. Mas, ao mesmo tempo, descobrimos a dignidade desse templo, a dignidade de nossos corpos. Muitas vezes, fazemos uma diferença
entre nosso espírito e nosso corpo. De um lado, há uma inteligência calculadora, de outro, nossos corpos, que fazemos entrar em nossos cálculos. Em resumo, temos tendência de gerenciar nosso corpo como uma realidade exterior a nós, como um objeto. Numa época como a nossa, na época do digital, não estamos longe de considerar nossos corpos como computadores. Essa atitude mecanicista nos impulsiona para o exterior de nós mesmos, para a performance. A interiorização que João da Cruz nos propõe, assim como a contemplação do coração aberto de Jesus, nos convida a outra prioridade, a de não mais viver no desempenho exterior e abstrato para finalmente viver, em primeiro lugar, a relação interior e concreta com Cristo e com todas as pessoas. O mesmo se poderia dizer, nessa nossa época de inteligência artificial, de nossa dignidade de filhos de Deus e de irmãos e irmãs, de todas as pessoas. Contemplando Jesus na cruz, é isso que nos é comunicado, doado. Pois Jesus, no fracasso da cruz, não escolheu nem a performance, nem a exterioridade escandalosa. Ele privilegiou irremediavelmente a relação com seu Pai, de uma parte, indo até o fim em sua missão, e por outro lado, com seus irmãos e irmãs, perdoando a todos. Esse corpo, templo da misericórdia, Jesus nos entrega em toda Eucaristia. Isso para que nossos próprios corpos, lugares de relações e não lugares de produção, consumo. Nossos corpos se tornam, por sua vez, templos vivos da misericórdia. O evangelista Mateus sublinha o quanto o corpo de Jesus foi ultrajado. Tiraram-lhe suas vestes, trançaram-lhe uma coroa de espinhos, depois de ter escarrado sobre ele, tomaram a vara e o bateram na cabeça. Há como um desejo de aviltar o corpo em sua vulnerabilidade relacional. É a verdadeira relação que o pecado desnatura. E isso privilegiando o que é puramente mecânico e anônimo. Flagelos, espinhos, escarro, vara e, finalmente, pregos e barras de madeira. Essa barra de madeira que está em nosso coração. A aproximação com a nossa época tecnicista pode ser feita naturalmente. Deus, justamente, não escolheu uma técnica performativa para nos salvar, mas a única e absoluta relação da encarnação, da cruz e da Eucaristia. O demônio odeia essa gratuidade de relação. Quando ele finalmente se dá conta de que Deus vai salvar o mundo pela única e carnal relação misericordiosa da cruz, ele vai buscar, como outrora no deserto, afastar Jesus dessa missão. É por isso, ensinam-nos os padres do deserto, que ele dá um sonho à mulher de Pilatos. Não te envolvas no caso desse justo, pois hoje sofri muito em sonho por causa dele. O demônio quer fazer fracassar a cruz, que é para Jesus pura relação com seu Pai e conosco. O grande perdão misericordioso nos é comunicado pela Igreja.
quanto a nós, devemos comunicá-lo em verdadeiras relações ao redor de nós. São João da Cruz expressa isso em uma belíssima sentença que eu deixo aqui como finalização da nossa reflexão. Ele diz assim: Tu vens, Senhor, com alegria e ternura exaltar aquele que te ofende, e eu não levantarei e encherei de atenções aquele que me irrita. São João da Cruz, rogai por nós. Pai Santo, recebe nossos ramos e transforma-os em gestos de bondade, que façam da nossa casa um lugar de paz e acolhida. Senhor Jesus, que entras em Jerusalém para entregar a vida, entra também em nosso coração. Quebra o orgulho, semeia a tua mansidão e ensina-nos a seguir-te com fidelidade na cruz e na luz. Espírito Santo, fortalece nossa fé para confessar com a vida. Bendito que vem em nome do Senhor. Virgem Maria, Mãe fiel, acompanha-nos nessa Semana Santa e conduz-nos com esperança até a Páscoa. Amém. Caminhemos, meus irmãos e irmãs, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.